Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa fazer um bom vídeo de acordo com aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, para que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre a vida de dois santos que a Igreja Católica celebra no dia 28 de outubro, tá? São dois apóstolos de Jesus. Ok? Ele é mais venerado do que o outro, por incrível que pareça, mas os dois são celebrados no mesmo dia, tá? São eles São Simão, que foi apóstolo de Jesus, e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu ele é bastante conhecido e venerado. São Simão não é tão conhecido e tão venerado. Então, nós vamos explicar um pouco sobre a história de cada um deles, tá bom? Para isso, eu quero indicar para você esse livro que eu já indiquei algumas vezes, vou indicar novamente, ó, Os 12 Apóstolos. Esse livro, ele traz uma reflexão sobre a vida dos 12 apóstolos de Jesus, tá? Todos os 12 apóstolos de Jesus, inclusive, eu já fiz aí vários vídeos sobre os apóstolos, tá? Tem aí São Pedro, tem São João, tem São Felipe, São Tiago, eu acho que São Tomé, São Bartolomeu, eu acho que eu já, se bobear, acho que eu já falei de todos. São 12 apóstolos, porque 2 são celebrados no mesmo dia. São Tiago e São Felipe são celebrados também no mesmo dia. E agora, São Simão e São Judas Tadeu também são celebrados no mesmo dia. Só aí já são 2 apóstolos celebrados na mesma festa. Ok? Então, eu acho que eu já fiz aí um vídeo sobre a vida de todos os apóstolos, se eu não me engano, não tenho certeza, ok? Mas, nesse livro, a gente tem um pouco da vida deles. Não é um livro grande, você pode ver que ele é um livro fino, tá? Você pode reparar que ele é um livro bem fininho. Por que ele é fino? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem somente 96 páginas, não chega nem a 100 páginas. Por quê? Porque nós não temos muitos dados sobre a vida dos apóstolos, não temos. Temos aquilo que está na Bíblia e aquilo que a igreja sabe através da tradição, ok? Mas a gente não sabe muita coisa, porque naquela época, gente, era muito difícil. E lembrando que os apóstolos viveram numa época de perseguição. Todos eles foram martirizados, com exceção de São João. Não foi morto pelos imperadores romanos. Né? Até o ano 313, os cristãos eram totalmente perseguidos e mortos. Então, por isso que a gente não tem muitos dados sobre os apóstolos, a gente não tem muitos dados sobre os mártires, né? Por exemplo, Santa Luzia, que é uma santa que eu gosto bastante, mas nós não temos muitos dados sobre ela. Santa Bárbara, São Cosme e São Damião, que nós celebramos agora mês passado, em setembro. A gente não tem também muitos dados. O próprio São Jorge, que é muito conhecido,
a gente não tem Santo Expedito. Então, todos esses santos que foram martirizados, que morreram martirizados, a gente não tem muitos dados. Por quê? Porque naquela época, além da perseguição, não tinha filmagem, não tinha imprensa, ninguém filmou, não tinha essas coisas que nós temos hoje. Então era difícil, realmente. Aí depois que Constantino proibiu matar os cristãos, a gente já pôde ter mais acesso à vida dos cristãos, não é? Então, por isso que depois de que Santo Agostinho, que Constantino, né, assinou lá o tratado para não matar os cristãos, então a gente, daí para frente, a igreja pôde construir os templos, né? Naquela época não se podia nem construir as igrejas, era só depois de Constantino. Por quê? Por causa da perseguição dos judeus, por causa da perseguição dos romanos, naquela época, né? E principalmente dos imperadores, que se achavam Deus, né? Era o contexto da época. Então, gente, é um livro fininho, mas aquilo que a Bíblia nos ensina e que a tradição também nos ensina, a gente colocou aqui, né, nos nossos vídeos sobre os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo. Por que, gente, que é importante a gente conhecer a vida dos 12 apóstolos? Por dois motivos. Primeiro, são exemplos para nós, já falei isso, não só os apóstolos, mas todos os santos. Aí, por que a igreja cultua e venera os santos? Eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, vai ser o meu próximo vídeo, tá? Sobre os santos, né? Porque nós vamos celebrar o dia de todos os santos. Então, qual é o sentido na veneração aos santos? É o exemplo que eles são para nós. Eles seguiram a Cristo, e os apóstolos são, né, testemunhas disso, seguiram a Cristo até o último ponto de dar a vida por Cristo. Não é? Então é um exemplo para nós. São Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como os santos imitaram Cristo, a gente deve imitar os santos. Porque eles procuraram, com todos os pecados que eles tinham, mas eles procuraram viver de acordo com a vontade de Deus. Então, é muito interessante. Então, os apóstolos, é importante a gente ver a vida deles, para a gente seguir os seus exemplos, não é? E para a gente também saber que eles intercedem por nós. Né? Lá no céu agora, a igreja ensina que lá no céu, porque se aqui eles já faziam isso, intercediam por nós, São Paulo também diz isso, né? Vocês oram por mim, eu oro por vocês, é uma comunhão, cada um reza uns pelos outros. Se São Paulo pedia para a gente rezar por ele e ele dizia que rezava pela igreja, muito mais agora no céu os apóstolos vão rezar muito mais. Então, esse é o fundamento do culto aos santos. Então, é importante a gente estudar a vida dos santos, e principalmente os 12 apóstolos, que foram amigos de Jesus. Se eles foram amigos de Jesus aqui na terra, lá no céu muito mais eles vão pedir a Deus por nós, não é verdade? Então, esse é o fundamento do culto que nós prestamos de intercessão, de veneração aos santos, ok? Então, aí o livro traz todos os apóstolos, os 12 apóstolos, até mesmo traz também sobre São Matias, que eu acho que eu já fiz também um vídeo sobre ele, que ele ficou no lugar de Judas, que morreu, ok? Que se suicidou, e depois os apóstolos escolheram São Matias, está lá no livro de Atos, capítulo 1. Então, hoje, nós vamos estudar, então, sobre a vida de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Então, primeiro eu vou começar pelo aquele que é menos famoso, vamos dizer assim, e depois por mais famoso, ok? Então, eu vou começar por São Simão. São Simão, ele não é muito cultuado. Eu acho que dentre os 12 apóstolos, ele é o menos, vamos dizer assim, famoso, vamos dizer assim, porque a Bíblia fala pouco sobre ele, a tradição também fala muito pouco sobre ele, nós não temos muitas informações sobre ele, e porque ele tinha um nome parecido com Pedro, tá? Ele se chamava Simão, Pedro também. Pedro era muito mais famoso, era o líder dos apóstolos, o chefe, tanto que foi o primeiro papa da igreja. Isso aí nós já sabemos disso aí, eu já fiz vários vídeos sobre isso aí. Então, porque eles tinham o mesmo nome. Jesus mudou o nome dele de Simão
do outro, né? Do famoso. De Simão para Pedro. Não chamarás mais Simão, mas Quefas, quer dizer pedra, Pedro. Por isso que ele é um chefe da igreja. Então, esse Simão, não sei se é por isso, se esse também é um motivo das pessoas não terem muita veneração por ele, mas ele é um apóstolo e ele é um santo. Né? E a gente pode pedir também a sua intercessão, assim como muita gente pede de São Pedro, que é muito mais famoso. Né? Existem muitas igrejas de São Pedro, mas não existem muitas igrejas de São Simão, esse Simão. Então eu quero colocar um pouquinho aqui do que a gente sabe da vida de São Simão, ok? Que não é o Pedro, é o outro, ok? Ai, ai. Então, São Simão e São Judas Tadeu são mencionados juntos, não só na festa pela igreja, mas também nos próprios evangelhos. Um ao lado do outro na lista dos 12 apóstolos. Olha aí, então na lista dos 12 apóstolos, os dois aparecem sempre juntos. Por isso que também a festa deles é comemorada junto. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, tá, gente? Vocês podem anotar os textos para você ler depois, ok? Eu não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Lucas 6, versículo 15 e Atos, capítulo 1, versículo 13. Repetindo, Lucas, capítulo 6, versículo 15 e Atos, capítulo 1, versículo 13. Curioso que foi São Lucas quem escreveu os dois livros. Tanto Lucas quanto Atos foi São Lucas, né? Inclusive eu fiz há pouco tempo agora também um vídeo sobre São Lucas também, que não era apóstolo, mas era discípulo de Jesus, né? Companheiro de São Paulo. Contudo, temos poucas informações a seu respeito, foi o que eu falei no começo. A gente não tem muitos dados sobre São Simão. Nesta lista dos 12 apóstolos, Simão vem no penúltimo lugar em Marcos e Mateus e no 10º lugar em Lucas. Lembrando que são 12 apóstolos, né? Então, em Marcos e Mateus, ele vem no penúltimo lugar, no 11º lugar mencionado. E no Evangelho de São Lucas, ele vem no 10º lugar, ok? E São Mateus e São Marcos lhe dão sobrenome. Aí, no caso, ele é colocado junto com São Judas Tadeu, ok? Que nós vamos falar daqui a pouco. Então, São Judas, para poder, como eles são mencionados juntos, então o Evangelho coloca Judas Tadeu, porque tem o Judas Iscariotes, que é aquele que traiu Jesus. Está lá em Marcos 3,18 e Mateus capítulo 10, versículo 3. Lembrando que temos dois Simão, o Pedro e esse, temos dois Judas, o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu, e também temos dois Tiago, Tiago menor e o Tiago maior. Então tem alguns apóstolos que têm mais de um nome, por isso que a gente pode às vezes confundir um com o outro, ok? Então é importante a gente saber quem é quem, para a gente não confundir, porque são dois, tá? Simão são dois, Judas são dois e Tiago também são dois, ok? Simão é o mais desconhecido dos apóstolos, aí, tá vendo? A Sagrada Escritura conserva somente o seu nome. Então, a Bíblia não fala sobre a vida dele, como que foi a vida dele, nem antes e nem depois de seguir Jesus. A Bíblia não fala sobre São Simão, da vida dele em si. Já expliquei por quê, gente. A Bíblia não foi escrita para falar dos apóstolos. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus, que é o Messias. Ok? Então, é esse o motivo. Tá bom? Dividido em outro Simão Pedro, que eu já expliquei. Para distingui-lo de Pedro, para a gente não confundir ele com Pedro, os evangelistas Mateus e Marcos lhe dão o sobrenome de Cananeu. Olha aí. Então, tem o Simão Pedro e tem o Simão Cananeu, que é esse. Que significa zeloso. Então, a palavra cananeu significa zeloso. Mateus capítulo 10, versículo 4 e Marcos capítulo 3, versículo 18. Isto recorda a afirmação do profeta Elias: ardi de zelo pelo Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10. Então, o profeta Elias já falava lá no Antigo Testamento
que aquele que era muito zeloso pelo Senhor, ele era discípulo de Jesus. E assim foi também São Simão, ok? O apelido Zelote pode significar tanto a cidade dele, nós não sabemos, pode ser, que seja até a cidade dele, como a sua participação no partido dos Zelotas, ou conservadores das tradições hebraicas. Lembrando que todos os apóstolos eram judeus, assim como Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia. Todos os apóstolos eram judeus. Esperavam o Messias, que é o Cristo, ok? Mesmo que Simão não pertencesse propriamente ao movimento nacionalista dos zelotas, que desejava a libertação dos romanos, então esse grupo, o que eles queriam? Que os judeus fossem libertados do jugo dos romanos. Por isso que eles não aceitaram Jesus. Porque Jesus não veio como um libertador político e social, mas como um libertador espiritual. Então é interessante também isso. Talvez ele fosse caracterizado por um zelo ardente à sua identidade judaica, a Deus e à lei divina, a lei de Moisés. Porque todos eles, né, eram judeus, e todo judeu era muito rígido na lei de Moisés, tá? Guardavam fielmente a lei de Moisés. Isso mostra que Jesus chamou os seus apóstolos de status sociais e religiosos mais diversos. Então, gente, Jesus, ele não olha o que a pessoa é, da onde né, o que a pessoa faz, não. Jesus olha o coração da pessoa, tá? Então, eram as pessoas que interessavam para Jesus, o coração delas, e não as suas classes sociais, se era rico, se era pobre, se era... isso não interessava para Jesus. O que interessava é porque Jesus olhava, né, o que a pessoa tem por dentro, tá? Aí a igreja faz uma reflexão sobre isso, tá? Hoje também a igreja acolhe seus sacerdotes e bispos de todas as classes sociais, especialmente as mais simples. E é neste grupo de apóstolos tão diferentes, eles conviviam lado a lado, superando as possíveis diferenças, sendo Jesus o ponto de união entre eles. Isso não deixa de ser uma grande lição para nós, que tendemos a ressaltar as diferenças, esquecendo que em Jesus está a superação de todos os problemas. Então, gente, é uma reflexão bonita que a igreja faz sobre... Jesus, gente, ele não fazia distinção de pessoas, não. Né? E a igreja também, ela não faz distinção de pessoas. Né? Tanto é que ela ordena padres, né, bispos, ela não vê, né? Ela vê sim, se a pessoa está preparada. Mas não importa se é rico, se é pobre, não é? Então a igreja não vê a classe social nem nada disso. O que é mais importante não é a quantidade, mas é a qualidade da pessoa. Tá? Não são os seus defeitos, tá? Mas muito mais as suas qualidades. O lugar de Simão e Judas, Tadeu, tá? No fim da lista dos apóstolos, nos faz pensar nos trabalhadores contratados às 5 horas da tarde, na última hora, Mateus capítulo 20, versículo 6. Ou nos convidados modestos que ocupam o último lugar nas bodas, Lucas capítulo 14, versículo 10. Então, o fato deles serem citados lá no último lugar não quer dizer nada. Jesus os amava e era importante para Jesus, assim como era Pedro, como eram os outros que eram, entre aspas, mais famosos, mais conhecidos, como eu já falei. Jesus não fazia distinção entre os apóstolos. Até mesmo João. Muita gente acha que João era o discípulo amado, que Jesus amava mais João. Não, senhor, Jesus amava todos por igual. Entendeu? É porque João era o mais novo, entendeu? Talvez por isso ele é citado como discípulo amado, entendeu? Mas Jesus amava todos por igual, ok? Nada sabemos das circunstâncias que se referem à sua vocação. Simão, o desconhecido, é sempre um apóstolo do Senhor, tá vendo? Importante é que ele é um apóstolo. Protótipo de tantos discípulos anônimos que trabalham a vida toda na lavoura do Senhor. O que é a lavoura do Senhor? A igreja. Ou combate nas trincheiras da fé, não em vista de uma menção de honra, mas unicamente para o triunfo do reino de Deus. Então, o mais importante, gente, é que ele era um apóstolo e que ele deu a vida por Cristo.
Se ele aparecia mais ou menos do que os outros, aliás, a gente não deve nem querer aparecer. Quem deve aparecer é Jesus, igual o São João Batista fala, que ele cresça e que eu desapareça. Então, isso para nós é o de menos. Como os outros apóstolos, também Simão percorreu os caminhos do Evangelho, sem malas, sem dinheiro, pregando o reino dos céus. Isso que é o mais importante. Tá? Teve o mesmo destino dos outros apóstolos. Curou os enfermos, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, expulsou os espíritos maus, foi zeloso desde jovem das tradições hebraicas, como eu já expliquei, e agora zeloso e humilde servo do Senhor. Depois que ele se converteu, ele, assim como Jesus, Nossa Senhora e todos os outros apóstolos, abandonou o judaísmo e abraçou o cristianismo. Né? Então, isso é que é o mais interessante. Simão, conforme notícia... Agora vem a tradição. Vamos ver agora o que a tradição da igreja fala sobre São Simão. Conforme notícias do historiador Eusébio, parece ter sido sucessor de Tiago na Cátedra de Jerusalém, nos anos da trágica destruição da Cidade Santa, no ano 70 depois de Cristo. Lembrando que Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito, tá? E a tradição diz que São Simão ele foi o sucessor de São Tiago, que morreu primeiro, ok? Também as suas atividades, além dos confins da Palestina, são uma dedicação aos atos de Simão e Judas, segundo os quais os dois apóstolos percorreram juntos as 12 províncias do Império Persa. Então, dali de Jerusalém, ele começou a viajar e começou a pregar o Evangelho, ok? Dizem que ele foi para o Egito, para a Líbia e para a Mauritânia, ok? Segundo uma notícia de Exegípio, que é um outro historiador, esse Eusébio, ele era cristão. Esse Exegípio é um historiador judeu do século II, olha aí. Então, não existe só historiadores cristãos, não. Existem aqueles que são cristãos e aqueles também que não são cristãos. Então, esse historiador judeu do século II, Exegípio, disse que o apóstolo São Simão teria sofrido martírio durante o tempo do imperador romano Trajano, no ano 107, com a respeitável idade de 120 anos. Então, esse historiador judeu afirma que ele morreu com 120 anos, lembrando que naquela época se vivia mais, não é? E ele morreu, então, no ano 107, nas mãos do imperador romano Trajano, ok? Segundo Calixto, que morreu no ano 1335, de Constantinopla, o último dos historiadores eclesiásticos gregos, ele pregou na África e na Grã-Bretanha, bem como afirmaram outros autores gregos. Olha, tá vendo? São Fortunato, que foi bispo de Poitiers no fim do século VI na França, indica que estão enterrados na Pérsia Simão e Judas. Isto vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo as histórias, foram eles martirizados na Pérsia. É o que se refere o martirológio jeronimita. Então, gente, esses dados, eles vêm de livros apócrifos, e nós lembramos que os livros apócrifos, eles não são revelações. Eles não entraram na Bíblia como revelação, por exemplo, de doutrina. Eles não têm doutrina, mas eles têm verdades históricas, ok? Eles têm algumas verdades históricas, e um deles é alguns lugares onde foi martirizados os 12 apóstolos, ok? Então, a igreja estuda os livros apócrifos, mesmo eles não tendo entrado na Bíblia, ok? Outra tradição diz que São Simão foi sepultado próximo ao Mar Negro. Na Caucásia foi elevada em sua honra uma igreja entre o século VI e o século VIII. São Beda Venerável, que morreu no ano 735, doutor da igreja,
afixou no martirológico os dois santos no dia 28 de outubro. Então, por isso que nós celebramos os dois santos apóstolos no mesmo dia, porque vem da tradição de São Beda Venerável, que morreu no ano 735. Assim, ainda hoje são celebrados, por isso que nós celebramos até hoje a festa deles. Na antiga Basílica de São Pedro, no Vaticano, havia uma capela dedicada aos dois santos, São Simão e São Judas, onde se conservava o Santíssimo Sacramento. Sua festa litúrgica, juntamente com São Judas, é celebrada no dia 28 de outubro. Por que ele fala aqui antiga Basílica do Vaticano? Por quê? Já falei, acho que já expliquei sobre isso, vou explicar de novo. A primeira Basílica do Vaticano foi construída sobre o túmulo de Pedro, só que ela ficou velha, na época, inclusive, do Lutero. Foi quando o Papa Leão X queria reformar o Vaticano e pediu, não, ordenou, o Papa tem poder para isso, indulgência para quem ajudasse, doasse, fizesse doações para construir, vamos dizer assim, reformar o Vaticano. E as pessoas fizeram isso. Doavam para a igreja as suas terras, doavam várias coisas para a igreja, e o Papa, então, concedia indulgências. É onde que o Lutero começou a questionar também essa questão das indulgências. Houve alguns abusos? Houve, entendeu? Mas a questão das indulgências não tem nada de errado. O Papa tem poder para isso. Tá? Nós podemos também, qualquer hora dessa, até fazer um vídeo sobre as indulgências. O Catecismo da Igreja fala sobre isso. Então, quando a gente for estudar sobre as indulgências, eu vou poder explicar melhor sobre isso. Mas o Papa tem autoridade, tem poder para conceder indulgências. O que aconteceu é que, infelizmente, houveram alguns abusos, né? Algumas pessoas da Igreja começaram a vender algumas indulgências. Mas a Igreja não tem culpa disso. Se os maus cristãos começaram a usar mal as indulgências. É igual a questão do dízimo que eu já falei. A igreja é a favor do dízimo, mas se alguém usa o dízimo errado, as ofertas erradas, não é culpa da igreja. Você deve doar o seu dízimo, a sua oferta. Agora, se alguém usar o seu dinheiro errado, a sua consciência está tranquila. Eles vão acertar as contas deles com Deus. É o que acontecia com as indulgências, que Lutero começou a questionar a questão das indulgências. Ok? Então, é por isso que ele fala aqui da Basílica Antiga do Vaticano. Agora nós temos a nova, que é a que nós temos hoje lá, que o Papa mora, no Vaticano. Ok? Então, gente, essa é um pouco da vida de São Simão, que a gente não tem muitos dados. Agora vamos sobre São Judas Tadeu. São Judas Tadeu já é um pouco mais conhecido, tá? Ele é um pouco mais venerado do que São Simão. Tem muita gente que é devoto de São Judas Tadeu. Tá? Ele é mais famoso, vamos dizer assim. É mais cultuado, é mais venerado do que o outro que eu já falei. Ele a gente tem que discernir entre ele e o Judas Iscariotes, logicamente. O Judas Iscariotes, ele se matou, não é considerado santo pela igreja. A gente nem sabe se ele foi para o inferno ou não. Há indícios. Muita gente pergunta, né? Judas foi para o inferno, Judas Iscariotes? A igreja nunca disse nem que sim, nem que não. Tá? Porque a igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Não quer dizer que o inferno esteja vazio. Não. A igreja os santos já tiveram visões do inferno, e o inferno tem gente lá. Só que a gente não sabe, não pode dizer que fulano está lá. Nem fulano, nem A, nem B, nem C. E nem Judas. Porque só Deus pode dizer se uma pessoa foi para o inferno ou não. Porque o último suspiro, gente, de uma pessoa é só a pessoa e Deus que sabe. A gente não sabe o que acontece. Nem a pessoa que suicidou. A gente não sabe. Eu já contei a história aqui do homem que se jogou da ponte e a mulher dele estava chorando e o padre chegou para ela e falou que ele se salvou não, foi para o purgatório. Por quê? Porque no momento que ele pulou da ponte, ele se arrependeu. Então, quer dizer, gente, a gente não sabe o que acontece entre as pessoas, entre o último suspiro dela e Deus. Então, a gente não pode dizer que Judas está no inferno. Mas há indícios. Por quê? Porque Jesus o chamou de o filho da perdição. Não é? Então, a gente não sabe. Agora, São Judas Tadeu foi um grande santo, um grande apóstolo. Então, vamos ver um pouco sobre a vida dele. A Bíblia já fala um pouquinho mais sobre ele. Não muito, mas fala mais do que falou de São Simão. Em relação a São Judas, um dos 12 apóstolos era chamado também de Tadeu ou Lebeu, por Mateus e por Marcos. Está lá em
Mateus capítulo 10, versículo 3 e Marcos capítulo 3, versículo 18. Lucas o chama de Judas, filho de Tiago. Lucas capítulo 6, versículo 16 e Atos capítulo 1, versículo 13. Tadeu significa magnânimo, a tradução de Tadeu. São Jerônimo o considera um homem prudente. São Jerônimo, gente, foi aquele grande santo que traduziu a Bíblia, né, para o latim. Um grande santo da igreja. Na última ceia, é São Judas quem pergunta a Jesus: Senhor, por que razão há de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Muito bonito, né? As palavras de Jesus são lindas, maravilhosas. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 22 a 24. Aí a igreja faz uma reflexão sobre esse texto. Essa pergunta de Judas nos deu... Tadeu, tá, gente? Essa pergunta de Judas nos deu a graça de saber dos lábios de Jesus como ter Deus como hóspede em nossos corações, amá-lo e guardar a sua palavra. Olha que bonita a reflexão da igreja, tá vendo? A respeito desta pergunta, Bento XVI, o Papa Bento XVI, lembrando que é um dos maiores teólogos da Igreja Católica, né, maravilhoso, faz a seguinte reflexão. Olha o que o Papa fala. Esta é uma pergunta de grande utilidade que nós também fazemos ao Senhor. Por que o ressuscitado não se manifestou em toda a sua glória aos seus adversários para mostrar-lhes que o vencedor é Deus? Jesus não apareceu para os judeus. Muita gente pergunta isso, né? Por que ele só se manifestou aos seus discípulos? A resposta de Jesus foi misteriosa e foi profunda. Então, o Papa Bento faz uma reflexão sobre a resposta de Jesus. Isso significa que o ressuscitado deve ser visto, deve ser percebido também com o coração, de modo que Deus possa estabelecer a sua morada em nós. O Senhor não se revela como uma coisa. Ele quer entrar na nossa vida e, por isso, a sua manifestação é uma manifestação que implica e presume o coração aberto. Somente assim o veremos ressuscitado. Então, o que o Papa está dizendo? Por que Jesus não apareceu para os judeus? Muita gente pergunta. Porque eles não abriram o coração. Entendeu? Se eles não abriram o coração para Jesus, Jesus ia aparecer para eles para quê? Só para mostrar que estava ressuscitado? Para quê? Se eles estavam com o coração fechado. Não é verdade? Então Jesus apareceu para aqueles que o amam. Entendeu? E a mesma coisa para nós. Quem que vai viver com Deus no céu? Quem quer saber de Deus? Não é verdade? Então, esse é o motivo que Jesus não apareceu para os judeus. Apareceu para os discípulos. Entendeu? Vai aparecer para quê? Para quem está com o coração duro? Não. Eles não iam acreditar mesmo. Eles não iam acreditar em Jesus. Estavam com o coração fechado. Né? Então, capaz de querer matar Jesus novamente. Entendeu? Por isso que Jesus não apareceu para isso. São Judas é chamado também irmão do Senhor. Aí volta aquela mesma, né, pergunta que todo mundo faz. Então, quer dizer que São Judas Tadeu é irmão de Jesus, porque a Bíblia fala isso. E de Tiago, menor, não é este, perguntaram-se os nazarenos. Maravilhados pela fama de Jesus, o carpinteiro, o irmão de Tiago e de Judas. Olha, então Jesus era carpinteiro. A profissão de Jesus. Então, Jesus trabalhou até os 30 anos. Por isso que eu fiz um vídeo aí só sobre o trabalho no dia 1º de maio. Eu fiz um vídeo aí sobre a importância do trabalho. Jesus trabalhou até os 30 anos. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Marcos capítulo 6, versículo 3... Mateus 13:55. Então, quer dizer que São Judas Tadeu era irmão de Jesus. Então, não era apóstolo, era irmão dele. Será que é isso?
Segundo o historiador judeu, hein, não é nem cristão, Exegito, já citado anteriormente, São José, esposo da Virgem Maria, era irmão de Cleofas, aquele discípulo lá de Emaús. Está lá em Mateus e Lucas 24. Um dos dois discípulos de Emaús. E Cleofas teria tido 4 filhos, sendo 3 apóstolos, Judas Tadeu, Simão Menor e Tiago Menor, e um outro José que não era apóstolo. Isso concorda com a citação de Marcos capítulo 6, versículo 3. Eram primos de Jesus, que a linguagem hebraica, semítica, significa irmãos, porque não tinha a palavra primos, então era usado para, todos eram considerados irmãos. Então São José, ele era irmão de Cleofas, de São Cleofas, que era um daqueles discípulos de Emaús, e esse Cleofas teve 4 filhos. Se ele era irmão de São José pai adotivo de Jesus, então eles eram primos de Jesus, entendeu? Esse é o que diz o historiador judeu, não é nem cristão, hein? Judeu, do século II. Então, desde o século II, a igreja sempre citou que Jesus não teve irmãos. Inclusive, aqui diz bem claro, São José, é o historiador falando, hein? São José, esposo da Virgem Maria. Então, naquela época, historiadores que não eram nem cristãos, eram judeus, já diziam que Nossa Senhora era virgem. Então, ela não teve outros filhos a não ser Jesus. Aí vem lá uns... Não foi nem Lutero, né? Lutero não falava isso. Lutero não era ignorante teologicamente. Mas hoje, né, essas seitas aí, né, Universal, do Reino de Deus e outros, colocam lá Maria cheia de filho. Nossa Senhora não teve outros filhos. Por isso que a Igreja Católica bate o pé e não aceita a Virgem Maria com outros filhos. Então, São Judas não era irmão de Jesus, ele era primo de Jesus e foi escolhido para um dos 12 apóstolos. Ok? São Judas Tadeu é identificado como o autor da Epístola Católica canônica que traz o seu nome, endereçada a várias comunidades, e começa com as suas palavras: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos bem-aventurados de Deus Pai e reservados para Jesus Cristo. Está lá no versículo 1 lá da carta lá que São Judas escreveu. Está lá, é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. Tá? Ele quer alertar aos convertidos que não façam da graça de Deus pretexto para a própria licenciosidade, corrompendo outros irmãos com ensinamentos errôneos, introduzindo a divisão no seio da igreja. Então, São Judas, ele pregava o quê? Contra a divisão na igreja. Então, você que fica colocando divisão na igreja, olha aí, os apóstolos, eles não pregavam isso não. Por isso que eu já falei aqui, gente, a gente tem que fazer o possível para unir os cristãos. Tá? Nós temos divergência? Nós temos. Mas por que a igreja quer um diálogo? Né? Por quê? Porque desde a época dos apóstolos houve essa união. Infelizmente, houve várias separações da igreja ortodoxa, das protestantes, mas não era para ser assim, porque Jesus não quer separação, não quer divisão. E São Judas fala aqui bem claro, né, para a gente não colocar separação na igreja. A gente tem que unir, não desunir. É muito triste, gente, é muito triste essa questão da separação no cristianismo. Inclusive, muita gente deixa de ser cristão por causa disso. Se os próprios cristãos vivem brigando, que testemunho nós vamos dar? Não é verdade? Então, a gente tem que fazer o possível, gente, para que a gente novamente possa unir novamente os cristãos. E isso vai acontecer, é promessa de Jesus. Haverá um só rebanho, um só pastor. Então, São Judas escreveu então uma carta que está lá no Novo Testamento, antes do Apocalipse, ok? Por que ela é chamada de carta católica? Por quê? Católico significa universal, tá? O Edir Macedo até isso copiou a gente. Então, a carta de São Judas, ela foi escrita para todas as comunidades, todas as igrejas, entendeu? Diferente, por exemplo, das cartas de São Paulo. As cartas de São Paulo foram escritas para uma comunidade específica. Por exemplo, Corinto era uma comunidade. Romanos, Roma era uma comunidade. Filipenses era uma comunidade.
depois que se espalhou para outras igrejas, mas ela foi escrita para aquela comunidade primeiramente. Já essas não, essas católicas que são universais, ela não é para uma comunidade só, é para todas de uma forma geral. Entendeu? Aí também fala também que a carta de Judas, devemos ter sempre presente que a nossa identidade de cristãos exige força, clareza e coragem diante das contradições do mundo em que vivemos. Então, a carta de Judas também fala sobre isso, que a gente vai sofrer perseguição, mas a gente tem que continuar firme. Como Jesus disse lá no Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. A sua carta termina com estas belas palavras: aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda, vai nos apresentar diante da sua glória, imaculados e cheios de alegria. O Deus único, Salvador nosso Senhor Jesus Cristo, nos sejam dadas glória, império, poder. Muito bonito, né? É o versículo 24 e 25. A carta de Judas não tem capítulos, ela só tem versículos, ok? Conforme as notícias do bispo Eusébio, Judas teria sido o esposo nas bodas de Caná. Isso explicaria a presença de Maria e de Jesus. Dada a notoriedade de Tiago menor na igreja primitiva, Judas era sempre lembrado como irmão de Tiago. Seu breve escrito é também uma severa advertência contra os falsos mestres e um convite a manter a pureza da fé. Então, esse bispo Eusébio, ele diz, na tradição da igreja, que, claro, gente, que aí nós não temos certeza. Tá? Isso aí, nós não podemos confirmar que ele poderia ser o noivo lá das bodas de Caná. A gente não sabe se isso é uma coisa verídica. Tá? Aqui é um historiador da época que colocou isso, mas a igreja não confirma isso. Tá bom? A igreja não confirma isso 100%. É uma possibilidade, mas a igreja não confirma isso 100%. O padre da igreja Orígenes de Alexandria, que viveu entre o ano 184 e 254, dizia ser a epístola de São Judas cheia de força e de graça do céu. Então, olha aí como é que já se usava a carta de Judas já nessa época aí. Esse Papa, Orígenes, ele viveu entre o ano 184 e 254, durante a perseguição dos imperadores, que só acabou em 313. Inclusive, ele foi martirizado também. Segundo São Jerônimo, que viveu entre o ano 348 e 420, doutor da igreja, um grande homem, que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, Judas teria pregado, né, na região de Edessa, cujo rei era Abigar. Também teria evangelizado a Mesopotâmia, segundo Calixto. Então, São Jerônimo já é mais... A gente pode confiar mais, porque São Jerônimo ele era um homem bastante culto, estudado, então a gente já pode acreditar, já tem mais credibilidade, ok? Então, ele pregou nessas regiões, São Judas Tadeu. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Fortunato de Poitiers, da França, dizia que fora enterrado na Pérsia junto com São Simão. Os martirológicos latinos conservam esta notícia, utilizando uma narração que o reúne com São Simão, que eu já li lá atrás. O bispo Eusébio, historiador do século IV, narra que 2 netos de São Judas cultivavam uma pequena propriedade e que, sendo perseguido como cristão no tempo do imperador romano Domiciano, que morreu no ano 96, acalmaram os perseguidores, mostrando-lhes as mãos calejadas e expondo-lhes a esperança que tinham num rei inofensivo, um rei do céu que só apareceria no fim do mundo. Esses 2 netos foram muito honrados na igreja e viveram até os tempos do imperador Trajano. Um autor do século XVIII escreveu: o mais seguro em tudo isto está em confessarmos que ignoramos de fato
e em submetermos a nossa curiosidade à sabedoria de Deus, que nos concede os seus maiores santos para nos ensinar a gostarmos nós de ficar ocultos e desconhecidos diante dos homens, para sermos melhor conhecidos por ele. Então, ele está fazendo uma reflexão aqui sobre a vida desses dois santos, que nós estamos falando deles, que eles não quiseram aparecer, né? Tanto que a gente não tem muitos dados sobre eles, mas que evangelizaram até o ponto de perderem as suas vidas perseguidos, como os outros apóstolos. É isso que ele está dizendo. Conta-se que Jesus apareceu várias vezes, declarando que atenderia aos pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorressem a São Judas Tadeu. Então, agora, nós vamos colocar alguns testemunhos de alguns santos que Jesus apareceu para eles, tá? Na qual, falando que poderiam pedir a intercessão de São Judas Tadeu e que alcançariam a graça que eles pedissem. Tá? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Santa Brígida da Suécia, foi uma santa que viveu lá na Idade Média. Ela teve várias visões, né, com Jesus, com a Virgem Maria. Né? Isso acontece, a gente sabe que isso, né, está lá na Carta aos Coríntios. Né? Nossos jovens terão visões, revelações. Então, isso a gente sabe, os santos tiveram, né, esse tipo de visão. Afirma que Jesus lhe disse que recorresse a esse apóstolo, São Judas Tadeu, pois ele lhe valeria nas suas dificuldades, por causa dos muitos favores que São Judas Tadeu concede a seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Então, gente, isso é uma revelação particular. A igreja não obriga que você... Isso não é um dogma de fé. A igreja não te obriga a acreditar nessas revelações. São revelações particulares. Mas a igreja aprova essas revelações. Se a igreja aprova, é porque ela vê que tem certos fundos de verdades nessas coisas. Então, aí fica ao livre uso da fé. Se você acredita, ótimo. Se você não acredita, você não está pecando. Agora, você não pode falar que isso não é verdade, porque a igreja já aceitou essas revelações, ok? Tanto que a sua festa litúrgica é celebrada juntamente com São Simão no dia 28 de outubro. Então, por isso que São Judas Tadeu, tem até uma imagem dele lá na matriz, eu fiz até um vídeo na matriz um dia desse, onde eu mostrei a imagem dele. Então, tem muita gente que é devoto de São Judas Tadeu. Então, ele é tido então como o patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas, tá? Então, por isso, então, que as pessoas, né, recorrem mais a São Judas Tadeu do que a São Simão, ok? Então, gente, aí aqui depois o livro, ele fala, né, que São Judas foi apóstolo escolhido por Cristo, não é? E começa a dizer que nós podemos e devemos pedir a sua intercessão, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre os dois apóstolos, São Simão e São Judas, tá? No final de cada reflexão tem uma oração, tá? Aqui no final tem uma oração a São Judas Tadeu, ok? Que você depois você pode fazer essa oração e no final fala assim: São Judas Tadeu, apóstolo, rogai por nós. E diz que a sua intercessão é poderosa, tá? Então, gente, eu já expliquei sobre essa questão da intercessão, tá? E eu vou explicar melhor ainda quando a gente for estudar sobre a festa de todos os santos. Eu vou explicar por que a igreja, desde o primeiro século, acredita na intercessão dos santos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Continuo pedindo a você a sua inscrição. Continuo pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva no nosso canal para que a gente possa fazer outros vídeos sobre a nossa fé católica. Pedindo a intercessão desses dois grandes apóstolos, não é? São Simão e São Judas Tadeu. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.